Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem recebe algum benefício do INSS. A gente tem novas informações para compartilhar com vocês aqui nessa tarde de hoje. E tem notícia boa, tem surpresas aí também. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo. Fica comigo até o finalzinho, porque trago surpresas, tá? Além disso, 14º salário INSS, aquele projeto que muita gente duvidou que poderia ser aprovado, inclusive nesse novo governo, eu vou trazer informações a respeito também, incluindo os valores, as datas, quem recebe, todas as dúvidas que vocês têm em relação a isso, eu vou tirar aqui nesse vídeo de uma vez por toda. Então fica comigo até o final. No total serão 5 notícias aqui nesse boletim dessa tarde de hoje, para você aposentado e pensionista, e para mim é sempre uma honra, um enorme prazer ter vocês aqui conosco. Então, muito obrigada pela audiência, pela companhia, pela confiança na nossa informação. Eu sou a Ana Paula e você está no Alô INSS, um dos maiores canais de previdência social do país. Um de nossos objetivos é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz a mínima ideia. Então você está no canal certo para se manter por dentro dos direitos de vocês, gente. Então olha só, fica comigo até o final. Eu vou trazer as 5 informações a partir de agora. Antes de eu trazer a primeira, eu queria rapidinho só convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo você vai ver um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social desse país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre aqueles direitos que muita gente desconhece, que nem a mídia mostra, porque não é o foco, né, do momento, mas está na lei, independente de quando a lei foi postada, é válido e você precisa saber para você poder ir atrás. E tem benefícios sociais, a maioria dos beneficiários da Previdência Social são considerados de baixa renda, então vocês podem ter acesso a uma série de benefícios. Só o cadastro único, para quem ganha até 3 salários mínimos de renda mensal familiar, possui mais de 30 benefícios e talvez você e sua família tenham acesso a algum deles e não sabe. Seja um desconto na conta de luz, na conta de água, um correio de graça, um telefone popular, uma cesta básica, um remédio de graça, enfim. É tantos benefícios, né? Às vezes até o auxílio aluguel vocês têm direito. Às vezes o seu município, o seu estado pode ter algum benefício que você, aposentado, pensionista, possa ter direito junto à sua família e não sabe. Então a nossa informação aqui, ela pode mudar vidas e eu espero que mude a sua para melhor, tudo bem? Bom, então sabendo disso, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e vem comigo para as notícias. Eu vou começar aqui com a primeira informação já para vocês e que é uma notícia importantíssima, né? O INSS anunciou, pessoal, que agora a partir de março terá um mutirão no Brasil para diminuir fila de perícia, gente. Que notícia boa! O INSS já prepara o mutirão de perícias médicas para tentar diminuir a fila de espera por benefícios por incapacidade. Atualmente, há mais de 500 mil de pedidos aguardando a realização de exame médico pericial, segundo os dados do INSS. E de acordo com o ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, o mutirão já deve começar em março e tem como foco realizar atendimento em regiões onde há maior espera, como em cidades do estado do norte e nordeste do país. Ele falou, abre aspas, essa hoje é a minha maior fila. São mais de 500 mil que estão aguardando, eu vou enquadrar ela. Até dezembro estará em 45 dias. Até dezembro eu não quero ninguém fora do prazo máximo. Fecha aspas, disse Lupe, em encontro com sindicalistas na sede da UTG, que é a União Geral dos Trabalhadores. E o planejamento é possibilitar a estadia de peritos em localidades do interior, pessoal, de estados onde a demanda por perícia seja alta, com que os profissionais permaneçam por pelo menos até 15 dias ou até zerar a fila.
Francisco Eduardo Cardoso Alves é vice-presidente da ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos, e ele confirma que a categoria está em negociação com o Ministério da Previdência. Ele diz que os profissionais aguardam as regras para dar início aos atendimentos e o mutirão é uma saída de emergência adotada em casos de extrema necessidade. Segundo o ministro, essa é a principal forma de lidar com a fila geral de benefícios previdenciários, que passa de 1 milhão. E por lei, o INSS tem até 45 dias para implementar os benefícios após a apresentação da documentação que comprova o direito. Tem alguns benefícios que pode chegar até 90 dias, que foi uma negociação que o INSS fez ao Ministério Público na Justiça, mas ele não consegue cumprir. Caso ultrapasse esse período, o INSS deve pagar o benefício com juros e correção monetária, e os peritos ainda recebem um bônus, né, pessoal? O governo deverá pagar um bônus para os peritos realizarem exames extras nesses mutirões. O ministro fala ainda em custear estadias nas regiões onde for necessário, e Alves entende que essa é uma das formas mais baratas que o governo tem de tentar resolver a questão, pois quando há judicialização, os custos são maiores. O programa de bônus existe desde 2017, quando foi realizado um pente fino nos benefícios por incapacidade com a intenção de cortar os que estavam sendo pagos de forma indevida. E o auxílio doença à distância também pode sair mais rápido. Outro projeto que pode ser colocado em prática é o cruzamento de dados entre o INSS e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para a concessão do auxílio doença à distância sem perícia presencial. Então, segundo o ministro, com o cruzamento de dados, a etapa de análise pericial poderá ser mais curta, já que um médico de rede pública estaria atestando a incapacidade. Para outros casos, como segurados que passassem por consultas na rede particular, o atestado seguiria sendo enviado pelo meu INSS e, quando necessário, o segurado passaria por uma perícia presencial. Atualmente é possível pedir o auxílio à distância sem passar por perícia para afastamentos de até 90 dias. O segurado deve solicitar o auxílio por incapacidade temporária, análise documental, AIT. Fecha aspas. Após fazer a solicitação pelo aplicativo ou Meu INSS, você é notificado sobre a duração do benefício concedido e, além disso, não é possível pedir prorrogação caso o trabalhador continue doente. Então, se a incapacidade para o trabalho persistir, o cidadão terá que fazer um novo pedido de auxílio-doença, dessa vez com perícia médica presencial, mas só depois de 30 dias do fim do auxílio à distância. Uma outra regra diz que, se necessitar de outro afastamento dentro de 60 dias, pelo mesmo motivo, o trabalhador não poderá pedir o auxílio sem perícia novamente. Então tá aí, informação de utilidade pública. A gente vai continuar acompanhando, né, o governo, todas essas mudanças dentro da Previdência, e eu venho trazendo para vocês, tá? Uma outra notícia que é muito boa, afeta todos vocês, é sobre o aumento salarial dos aposentados e pensionistas. O governo próprio Lula se pronunciou e confirmou que vai subir o salário mínimo para 1.320. Gente, mas muita gente não gostou desse pronunciamento, se posicionou durante esse carnaval, e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês, tá? Inclusive porque existe a medida provisória, que é a número 1143, essa medida provisória foi a que o Jair Bolsonaro assinou no final do ano passado, aumentando o salário mínimo para 1.302. E o que acontece? Toda medida provisória tem que ser discutida, tem que ser votada, né? E ela entra em regime de urgência a partir do dia 8 de março, ela tem que ser votada até o dia 22 de março, né, desse ano, e a matéria foi despachada, tá? A deliberação da medida provisória para ela ser votada no Congresso. E aí o que acontece, né? Ela ainda não tem uma tramitação registrada na Câmara dos Deputados, porém a Câmara tem que avançar para poder ir para o Senado e depois o presidente da República, que é o Lula, assinar. E o que diz, né? Essa medida provisória, ela é a que alterou o valor do salário mínimo, porém o Lula confirmou que o salário mínimo não será 1.302, o salário mínimo será 1.320 a partir do dia 1º de maio desse ano, onde ele irá anunciar no show do trabalhador, né, a mudança. Além da mudança do salário mínimo, que o salário de vocês vai ficar maior para quem recebe o piso, né? Ele também vai anunciar uma ótima notícia para quem ganha até 2 salários mínimos, porque quem ganha 2 salários mínimos hoje paga imposto de renda, mas a partir de 1º de maio
deixará de pagar. Isso porque o presidente Lula, na sua campanha presidencial, ele prometeu que iria atualizar a tabela do imposto de renda e daria isenção a quem ganha até 5 salários mínimos. Porém, como essa pessoa que ganha 5 salários mínimos não pode ser beneficiada ainda esse ano, porque o governo falou que é um impacto bilionário, né? Que o governo deixa de arrecadar de imposto, dando a isenção, então ele vai fazer com calma durante os 4 anos de governo. Mas, por enquanto, ele vai atingir aqueles que até 2 salários mínimos, que é R$ 2.604. Então, essa pessoa paga imposto, vai deixar de pagar a partir do dia 1º de maio. Então, você que tem pensão, aposentadoria, auxílio-doença, não importa qual é o benefício, você recebe um valor remunerável, né, de até R$ 2.604, você não precisará pagar mais imposto de renda a partir do dia 1º de maio. Então, você vai ver que o INSS deixará de descontar de você, porque hoje você está tendo desconto. Então, o seu 13º, inclusive, né, não vai ter esse desconto também. Já é uma boa notícia, né? Então, o Lula falou que vai dar essas duas ótimas notícias a partir do dia 1º de maio. O Lula falou com a boca dele, gente. Rede Nacional, isso está em todos os jornais, tá? Só que aí algumas pessoas não gostaram, inclusive o partido do Bolsonaro, que é o PL, tem também o sindicato, a própria CUT se posicionou contra a decisão do presidente, falando que esse reajuste que o presidente está dando não é o reajuste ideal. Eles queriam R$ 1.348, porém o presidente vai dar os 1.320. Esses R$ 28 a mais não vai acontecer e a CUT está brava e se posicionou, fez nota oficial se posicionando sobre isso. Um outro que também não gostou foi o partido aí do Bolsonaro, né? Alguns deputados do partido também se posicionaram, dizendo que se o Lula quisesse, ele poderia dar os R$ 1.400, que inclusive o próprio Bolsonaro disse no finalzinho da campanha que ele iria dar, tentando reverter aí a situação, né, dos votos. Porém, a decisão por enquanto é essa, então vão se preparando aí, porque a partir de 1º de maio vai ter mais um reajuste. Esse reajuste vai dar aumento de margem consignável, né, novamente, então vai ter gente que vai conseguir aí pegar empréstimo. Então, se você quer contratar, inclusive, empréstimo, pessoal, você pode chamar nossa equipe, porque a gente trabalha com empréstimo consignado, né? Então a gente consegue talvez te ajudar, tá? É só chamar a nossa equipe. Nossa equipe atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, tá bom? Então você pode chamar dentro desse horário, decidir, ou se você chamar fora desse horário, dentro do horário comercial, né, de azul, tem certinho, a equipe vai te chamar e vai te responder. Então é só deixar sua mensagem registrada. Você vai receber uma mensagem com a lista de documentação, explicando sobre o empréstimo. Se você tiver interesse, já está decidido que vai contratar, vai mandando os documentos, que isso facilita e agiliza o seu atendimento para simulação, tudo bem? Bom, agora, mais uma informação aqui que eu quero compartilhar com vocês hoje, pessoal, é sobre a decisão do adicional de 25% nas aposentadorias, e que eu peço seu apoio de ficar atento aqui junto comigo, né, de ficar de olho em todo esse movimento, porque eu estou falando do projeto de lei 10772, é o projeto de lei de 2018, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, inclusive é do deputado Vicentinho, do PT, ou seja, do mesmo partido do presidente da República. Gente, tem uma chance muito grande desse projeto avançar. Esse projeto está pronto para pauta na Comissão de Seguridade Social e Família. O deputado Vicentinho, ele pede para alterar a legislação, né, que dispõe sobre os planos de benefício de previdência social, porque hoje a lei, ela fala o quê? Que tem direito a esse acréscimo de 25% no valor da aposentadoria aquele segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, mas seja aposentado por invalidez, ou seja, discriminando os demais beneficiários que também ajudam de assistência permanente de outra pessoa. E aí o STF foi parar no STF essa briga, né? E o STF falou o quê? Olha, eu não tenho poder de mudar a lei. De fato, a lei, ela fala aposentado por invalidez. Quem tem poder de mudar a lei é o legislador, então vamos cobrar o Congresso. E aí bateu o martelo dando vitória para o INSS. Só que o INSS, né, ele tá ali tentando segurar alguns benefícios, só que dentro do Congresso circula projetos que tentam mudar isso. E um deles é esse do deputado Vicentinho, que pede para alterar a lei e estender a todos os segurados esse acréscimo, e não só
os aposentados por invalidez. Inclusive, os tribunais de justiça dos estados, eles já consideravam o direito à isonomia, conforme o artigo 5º da Constituição de 88, aonde todos devem ser iguais perante a lei. Então, ele fala que isso é uma discriminação, que isso não cumpre a lei quando discrimina os outros segurados, deixando apenas o aposentado por invalidez. E aí esse projeto ele está em tramitação. A deputada que foi relatora do caso na comissão foi a deputada Benedita da Silva, ela é do PT e ela deu parecer positivo, ela falou que é mais que justo essa alteração na lei, ela concordou. O projeto teve aprovação, o parecer dela, e agora ele está aguardando a votação na comissão. Acredito que agora passando esse carnaval, né? Agora sim, todos os projetos, segundo Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele vai voltar a tramitar os projetos, então eles vão priorizar o que deve entrar em pauta e a gente espera que esse 10772 de 2018 seja um dos que sejam priorizados. Comenta aí se você precisa de ajuda de terceiros no dia a dia e você não é aposentado por invalidez. Qual é o benefício que você recebe? Porque a gente está fazendo uma pesquisa aqui no canal para entender, né, o percentual de pessoas por benefícios que atenderia mais ou menos a média a receber esse adicional. Vai comentando aí. Enquanto você comenta, eu tenho mais uma informação. O FGTS pode pagar mais de R$78 mil para trabalhadores que entram com pedido até abril de revisão do FGTS. Por quê? Eu vou explicar para você, inclusive, pessoal. Olha, o FGTS vai ter algumas mudanças, né? Segundo aí o governo do Lula, o ministro do Trabalho. E existe uma ação de correção dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é chamado de revisão do FGTS. A gente lutou muito pela revisão da vida toda, vocês ganharam o direito, os juízes já estão emitindo ordem de pagamento, inclusive para pagar. O INSS até pediu a suspensão temporária para o STF para conseguir dar tempo dele se programar, para conseguir atender esses pedidos da justiça, né? Então, vamos ver a decisão do STF agora após esse carnaval. Mas existe a ação de correção de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado revisão do FGTS, que voltou à pauta do STF para ser votada no dia 20 de abril de 2023. O benefício, se for aprovado, pode beneficiar mais de 70 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em algum momento entre 1999 e os dias atuais. Para garantir a chance de receber tal direito, os advogados estão orientando, alguns advogados, né, que o cidadão entre com um pedido, já com uma ação, pode ser no TRF, sem advogado mesmo, mas que entre já com pedido, já protocole o seu pedido de ação de revisão, pode ser através de juizados especiais federais, até o limite, só que o juizado só atende até o limite de 60 salários mínimos, que hoje daria R$78 mil. Se o seu caso, a sua revisão, ela ultrapassar esses 60 salários mínimos, seria precatório, e isso seria através da justiça comum, ou você teria que abrir mão do que ultrapassasse os 78 mil, tá? E aí, o que ele fala? Os advogados dizem que existe um risco do STF, no julgamento, considerar a favor do trabalhador, quem estava na justiça ganhar porque entrou com a ação, mas quem não entrou com a ação ainda não teria mais direito, só teria direito os trabalhadores, né, que entraram com a ação judicial, que a partir de agora não precisasse, sei lá, talvez ser revisado de acordo com a inflação, por causa da lei antiga, enfim. Então, existem alguns riscos, né? Então, os advogados orientam, quanto antes você fizer, melhor. Tem pessoas que preferem entrar com a ação após o julgamento do STF. Só que existem alguns riscos jurídicos e os advogados orientam a entrar antes. Então, vocês podem ir atrás e ver se vale a pena para você ou não. Se tiver interesse, vá atrás de um advogado antes para não ter que sobrecarregar a justiça, sendo que às vezes nem compensa para você ou você nem tem direito. Tem que fazer as coisas com consciência, né? E o FGTS, a votação da revisão do FGTS, ela traz uma possível modulação da STF, né, gente? Essa tese, ela discute se é constitucional ou não a taxa referencial de juros para corrigir as contas que o trabalhador tem no FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Visto que essa taxa referencial ela é uma taxa de juros que não acompanha a inflação e não é um índice próprio para medir a desvalorização da moeda.
uma das discussões mais comuns e mais importantes em relação a esse assunto é se o trabalhador deve ingressar com a ação desde logo ou se deve aguardar o julgamento do STF. E o STF já julgou uma outra ação declaratória de inconstitucionalidade que também tinha um impacto econômico nas contas do governo, e ele decidiu que, muito embora a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida, os seus efeitos práticos só passariam a valer a partir da data do julgamento da ação. Ou seja, não permitiria a recuperação de valores pagos anteriores à data do julgamento. É o que o tribunal chama de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade. No entanto, também nessa mesma decisão, o Supremo ressalvou expressamente o direito de recuperar os valores anteriores para todos aqueles que tinham ingressado com ações individuais antes da data do julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade. Em outras palavras, a decisão mais recente do STF sobre um assunto similar deu ganho completo, incluindo o passado, para todos os que já tinham ações em andamento, e somente ganho futuro, mudança de critério para quem não tinha nenhum pedido protocolado na Justiça. Isso também pode ocorrer quando for julgada a ADI 5090, que trata do FGTS. Existe possibilidade real do STF só considerar a recuperação de valores anteriores à data do julgamento da ação para aqueles que ingressaram com ações individuais. Portanto, pode-se dizer que é importante entrar com o pedido antes do julgamento para tentar garantir mais chance de receber o valor completo do seu direito, sobretudo para quem tem muitos anos de depósitos acumulados nas contas do FGTS. E isso vale para os aposentados e pensionistas, né? Então tá aí, informação de utilidade pública. E agora, para encerrar o vídeo, eu vou trazer a respeito do 14º salário INSS. Gente, 14º salário, eu vou tirar todas as suas dúvidas agora. Vamos começar sobre os valores. Quais são os valores do 14º salário se ele for aprovado? Antes de mais nada, é importante você saber que ele ainda não foi aprovado pelo presidente da República. Ele está em andamento, ele está em tramitação no Congresso, ele precisa terminar de tramitar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, para finalmente ir para a sanção ao veto presidencial. Então ele ainda tem uma etapa pela frente a seguir. Se ele for aprovado, como que está hoje o texto do projeto, que já fiquei sabendo que se for aprovado ele vai ser alterado, mas enquanto não é, enquanto ainda, né, passou aí o carnaval, agora que passou o carnaval a gente vai saber como que vai ser o andamento, mas se ele for, o do Pompeu de Matos, que é o que está mais avançado, né, seria um valor limitado a 2 salários mínimos, tá? Então até R$ 2.604 agora. As datas que ele seria pago: março seria uma parcela, né, desse ano, e março do ano que vem, porque o projeto do Pompeu de Matos pede 2 pagamentos, referente ao ano de 2020 e um referente ao ano de 2021. Só que como os anos já passaram, seria uma indenização passada, então seria um pagamento agora em 2023 e um pagamento em 2024. E quem tem direito é todos os beneficiários que têm direito a 13º, aposentado, pensionista, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Quem não teria direito seria o BPC Loas, Auxílio Brasil, né, renda mensal vitalícia, ou seja, os beneficiários que não recebem 13º porque não é benefício previdenciário, é benefício assistencial, tá? Como que está o andamento do 14º? O 14º está aguardando o retorno do Congresso, né? Como diz, o ano só começa no Congresso a partir depois do Carnaval. Então agora, essa semana, começa a voltar as tramitações, e na outra semana, mais ainda, que vai ser mais forte essa questão dentro do Congresso. E aí a gente vai ver quais serão os movimentos e os próximos passos, e se o Arthur Lira vai ou não criar a comissão especial para votar o 14º, e também se o Lula vai se posicionar ou não, já que o André Janones, que foi o deputado que mais deu força ao Lula na campanha, prometeu ajudar os aposentados com o 14º. Então o 14º promete muita coisa ainda esse ano, então o ano está apenas começando, é agora que ele vai começar mesmo após o Carnaval, e nós estamos ligados 100% para trazer para vocês sempre as melhores e as mais importantes notícias. Então fica com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, um beijo, até logo.